Olá! Hoje eu vim falar da função do dinheiro na nossa felicidade. E como eu coloquei no título, né, que o dinheiro traz felicidade. Você já imaginava? Não sei se você está imaginando certo, vamos falar sobre isso. E pensar também por que tem tanta gente infeliz, apesar de ter dinheiro ou algum dinheiro. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, da nossa relação com o mundo, conosco mesmo, com os outros. E para te dar a dica de que tema, do que pode estar te incomodando e que você pode contar com um psicólogo, que assunto você pode levar para uma terapia. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui embaixo, pelo WhatsApp também bem prático de pegar as informações. Então vamos lá, para cada pessoa falando que dinheiro não traz felicidade, que a gente eventualmente vê alguém falando, não, dinheiro não traz felicidade. Tem umas 100 pessoas atrás dela discutindo, acreditando, falando de que não, tudo que falta para ela ser feliz é dinheiro. Não precisa de mais nada. Tendo dinheiro, ela vai resolver todas as questões. Por que essa crença ela é tão difundida, né, de que dinheiro traz felicidade, se na prática a gente não vê essa proporcionalidade? A gente não vê pessoas que quanto mais dinheiro tem, mais felizes elas são. E eu estou falando da sensação subjetiva de felicidade. Eu estou falando daquela satisfação aquela sensação de satisfação com a vida, de bem-estar, de estar contente, satisfeita, de estar realmente plena na sua vida. A gente não vê essa proporção. Você pode falar, mas a pessoa que tem dinheiro e está reclamando de barriga cheia, mas é o sentimento dela. A gente precisa validar, entender o sentimento de cada pessoa. Para a gente começar a entender essa história, tem uma pesquisa feita, se não me engano, no Reino Unido, com ganhadores da loteria. Como é que ficava a sensação de felicidades dele tendo recebido, de repente, aquela bolada, pessoas comuns, pessoas classe média ou baixa, depende, que de repente cai uma bolada de dinheiro na mão delas, como é que fica a sensação de felicidade? E perceberam que aquela euforia de felicidade, aquela sensação de que agora tá tudo certo, agora nada mais vai ser ruim nessa vida, de que durava muito pouco. Tinha uma data marcada, cada um lá com o seu tempo, mas tinha um tempo marcado que não era muito longo, não, questão de alguns anos, a pessoa já voltava à sua sensação de satisfação, seu nível de felicidade anterior, igual era antes de ter o dinheiro. O dinheiro era um acréscimo, claro que trazia mais conforto, mas a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, consigo mesmo, voltava a ser o que era antes, apesar da pessoa continuar com dinheiro. Para entender isso, vou mencionar Freud, que ele fala que a felicidade é a realização de um desejo pré-histórico infantil, da sua época de infância. A felicidade, você começa a sentir, a desfrutar do prazer da vida quando você nasce, quando você é criança. E criança não precisa de objeto, não precisa de dinheiro para ela ser feliz. Ela precisa de carinho, de atenção, de sensação. Claro que tudo isso vai estar acompanhado do bem. Ela precisa de estar quentinha, então ela precisa de uma coberta que é comprada com dinheiro. Mas isso a gente vou falar aqui até o fim do vídeo, essa relação do que o dinheiro compra, mas por si só a criança ela não pensa no dinheiro, ela pensa e o que ela quer, o que faz ela feliz são outras coisas e não dinheiro em si. Então a gente pode dizer que dinheiro também não traz felicidade, e a gente ouvir alguma pessoa apontando para outra, quando ela está se ocupando demais para ganhar dinheiro. Aí você fala para ela, não adianta você se matar de trabalhar, não adianta você chegar morto em casa todo dia, não ter tempo para a família, não ter tempo para os amigos, tá ganhando um monte de dinheiro, mas não tá feliz. Isso a gente ouve e é meio que alguma prova de que o dinheiro não traz felicidade, né? Você não é o caso, você não está mais feliz ganhando mais dinheiro porque você está se matando, você está se afastando das pessoas. E aí a gente vê que então o objetivo da vida da gente é ser feliz. A gente nasceu, a gente veio para o mundo para ser feliz? Sim, pode ser. A gente quer estar bem, a gente procura essa sensação de prazer no mundo. E o dinheiro, ele entra, né, nessa história, nessa equação, com a sensação de que, então, quanto mais dinheiro, mais feliz a pessoa é, porque ela precisa dos recursos.
Mas a gente tem que considerar também que também tem as pessoas, você pode imaginar, que tem situações, pode não ser muitas, mas tem situações que a pessoa considera que ela seria mais feliz se ela tivesse menos dinheiro. Com menos dinheiro, talvez teria menos briga na família. Com menos dinheiro, talvez ela teria menos coisas para se ocupar, para se preocupar. Com menos dinheiro, e é fácil falar assim, então distribui o seu dinheiro. Isso não vai acontecer porque tem um apego a essa situação, mas ainda assim essa pessoa ela tem todo esse conceito, essa sensação de que o dinheiro está trazendo problema para ela. Existe a possibilidade. E tem a questão então também de ter o dinheiro como um motivador. Se você tem o dinheiro como meta, é o seu motivador para trabalhar bem, para procurar conseguir promoção. Só que é uma forma de colocar a sua felicidade no futuro. Eu vou trabalhar, vou ganhar, vou acumular. Quando eu tiver X dinheiro, aí eu estarei feliz. Só que quando você chega no X dinheiro, você fala, mas agora eu posso um pouco mais. E aí o seu futuro vai estar sempre longe, está sempre afastado de você, você não está chegando. E a sua felicidade também não vai estar onde você está agora, quando ele funciona como esse motivador. E é interessante, por isso que é interessante a gente perceber, né, que a nossa percepção de felicidade, ela não está nunca no objeto em si, no objeto que você conquista. Ela está na sensação que esse objeto te traz. Você pode reparar na publicidade. A publicidade nunca te mostra o objeto, ele mostra a sensação que aquele objeto te dá, o problema que ele te resolve, o relacionamento com outras pessoas que vão ser melhorados, facilitados, se você tiver aquilo que ele está vendendo, aquele objeto, aquele serviço. A publicidade já se percebeu disso e usa muito o vender a sensação, porque é isso que a gente busca e não o objeto em si. O objeto pode ser um meio para chegar naquela sensação. E de toda forma, também a felicidade nunca pode ser definida por outra pessoa. Não é outra pessoa que te diz o que vai te fazer feliz. É a sua sensação, é você que diz se o dinheiro é fundamental para você ser feliz, porque pode ser que para outra pessoa não seja fundamental, para outra pessoa é outra coisa e cada uma tem lá a sua percepção de vida. Então, nesse sentido, sim, o dinheiro ele serve para você adquirir objetos que vão te proporcionar conforto, vão te proporcionar bem-estar. E quando a pessoa diz que o dinheiro faz ela feliz, o que ela está dizendo é que a felicidade dela depende daqueles objetos que ela está comprando, que ela precisa daqueles serviços, ela precisa daquilo para ela ser feliz. No caso dessa pessoa, ela depende do dinheiro para ser feliz, mas tem outras pessoas que podem não depender tanto de serviços, de objetos para ser feliz. Pode ser que ela já tenha encontrado outros caminhos que também tragam a felicidade para ela. E algumas vezes acontece uma coisa que a gente chama de raciocínio compensatório, que é quando a pessoa que não está conseguindo dinheiro, aí ela usa essa frase de que dinheiro não traz felicidade como uma forma de compensação. É como a criança que fala, não queria mesmo, né? Só que no fundo o que ela está falando é da incapacidade dela de ganhar esse dinheiro, de conseguir esse dinheiro. Então muitas vezes o discurso que é falado, na realidade não é o que é sentido. Na realidade ela está falando que o dinheiro não traz felicidade, mas porque ela não está conseguindo. Então deixa eu compensar. E não é ruim, eu não estou falando isso julgando a pessoa. Eu estou falando que é um mecanismo de funcionamento aí da cabeça dela para dar uma compensada no bem-estar dela, na sensação de bem-estar no mundo, é falar, não, não é dinheiro que traz felicidade. Ok. E outras vezes a gente vê também o discurso, né, que vem de uma frustração emocional de que o dinheiro não compra amor. Né? A pessoa que está com dificuldade, ou vê outras pessoas, ou vê uma pessoa muito rica conseguindo pessoa X ou Y com companhia. E aí ela fala, não, tá lá por interesse. E dinheiro não traz, não compra felicidade. Tá comprando a pessoa, tá comprando, mas o sentimento não vai comprar. Errado não tá, né? Mas a gente precisa também entender que tanto o amor como a vida em si precisa de
desse substrato material, precisa de ter um suporte material para viver. Você precisa assim de comida, você precisa de se vestir, você precisa de morar, você precisa dessas situações. Então, o que eu estou querendo dizer é que você nunca consegue desvincular totalmente uma coisa da outra, sendo que bens materiais são necessários para a sua existência, para a sua sobrevivência, né? Nem existência, para a sua sobrevivência mesmo, né? Então, não dá para dizer que é possível viver sem dinheiro e só com amor, né? Então, dinheiro não é necessário, mas você percebe como tudo é um equilíbrio e a gente precisa da estrutura material para desenvolver a subjetividade. Você precisa estar bem fisicamente, materialmente, para você desenvolver então a busca da felicidade. Você não vai conseguir buscar felicidade quando estiver morrendo de fome. Você não vai conseguir buscar felicidade se você está morrendo de frio, se você precisa de roupa, precisa do básico. Então, uma coisa precisa da outra. A gente precisa sim desse conforto que vem do material, que vem do concreto, para a gente ter recursos internos mais elaborados, como a busca da felicidade. Então, não dá para a gente concluir que a gente pode viver sem dinheiro, né? Como também não dá para dizer que tendo dinheiro a pessoa tem tudo o que ela precisa. Né? A vida é um conjunto, a gente precisa de tudo um pouco, ir atrás de tudo é interessante, ir atrás de ganhar o seu dinheiro, ir atrás das suas conquistas, ir atrás do seu conforto material é interessante, mas entender o quanto que isso é vinculado à sensação de bem-estar subjetiva que você vai ter, a sensação de prazer de estar no mundo, de estar com outras pessoas, né? Você vê o quanto que tudo isso tem que ser lapidado. Tem a questão do status, teria tanta coisa para falar. Tem a questão do status que o dinheiro traz, né? Que o status é muito visto de fora para dentro. Para quem está olhando de fora, nossa, acha a pessoa grande, maravilhosa, perfeita, completa, porque ela tem dinheiro, porque o dinheiro traz o status para ela. E pode ser que esteja a pessoa se alimentando desse status que ela sabe que ela tem, no brilho nos olhos dos outros que ela sente que provoca, mas não sei se isso está deixando ela realmente feliz. Pode ser que isso seja o suficiente para a pessoa ser feliz. Aquilo que eu falei, felicidade não é ditada de fora para dentro, não tem uma lista de coisas que alguém pode falar e falar assim, você vai ser feliz se você tiver isso, se você for assim. É muito individual, cada um vai ter a sua percepção e o que é interessante para ele e o que vai trazer de fato felicidade. O importante é a gente entender essa subjetividade toda, entender que cada um vai ter o seu modo de viver e cada um vai ter a sua necessidade, mas a gente no fundo precisa de um pouco de tudo, precisa de um certo equilíbrio que é o que coloca a gente bem aí no mundo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes as relações são muito complicadas, a forma que a pessoa se vê no mundo está bastante contaminada com esses conceitos que muitas vezes muito distorcidos e ela não está entendendo muito bem o que fazer para conseguir se alinhar e ter uma cabeça mais serena e conseguir desfrutar da vida e conseguir estar bem, apesar de não ter dinheiro ou apesar de ter muito dinheiro e não conseguir outras coisas. Enfim, entender esse equilíbrio todo é bastante interessante. Pensa nisso, sozinho está difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Obrigada por me ouvir.